Olá, companheiros, muito boa tarde. A gente está começando aqui uma entrevista especial na nossa Causa Operária TV. Entrevista aí sobre, tem relacionado aí com os nossos atos de ontem, que foram vitoriosos aí contra a ditadura militar, contra o golpe militar de 64. Antes da gente começar, eu apresentar aqui a nossa convidada e também o meu parceiro aqui do programa, que vai conduzir essa entrevista comigo, só lembrar aqueles recadinhos iniciais, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe o link 24 horas da Causa Operária TV, compartilhe também os nossos vídeos aí que estarão na playlist do canal e também contribua conosco, mandando seu super chat, seu super sticker, manda pra gente com comentários que a gente lê aqui ao vivo e seja membro assinante da Causa Operária TV. A partir de R$ 7,99 por mês você se torna membro e participa com a gente e fortalece a nossa imprensa operária e revolucionária. Bom, nós vamos entrevistar hoje, estamos recebendo aqui no nosso programa, a companheira Márcia Lia, deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, né? Ela que está no segundo mandato de deputada estadual, né? E ela que tem sua base de militância, né, lá na cidade de Araraquara, aqui no interior de São Paulo. Então, dito isso, né, para a gente começar a nossa entrevista, primeiro desejar boa tarde para a companheira Márcia. Boa tarde, Márcia. Vamos. Boa tarde, Henrique, boa tarde, Eduardo, e boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando aí a Causa Operária TV. Muito obrigada pelo convite. Bom, e também boa tarde para o companheiro Eduardo Vasco. Eduardo Vasco está nos ouvindo agora? Eu ouço vocês me ouvem? Agora sim, estamos ouvindo. Beleza. Também queria agradecer aí a participação da Márcia, né? Queria lembrar, né, que a companheira Márcia, ela tá na luta aí com o PCO de Araraquara, com os movimentos populares já há muito tempo, né? Sempre contribuindo bastante aí na mobilização pelo Fora Bolsonaro, pela liberdade do ex-presidente Lula, né, pelos direitos políticos do Lula, sempre ajudando os movimentos populares, tudo, das mulheres, né, dos professores em Araraquara, inclusive também dos camponeses, pequenos agricultores, né? Então é uma companheira do PT aí que está na luta há muito tempo. É isso aí. Bom, para a gente começar aqui, companheira, eu queria só introduzir um pouquinho o que tem acontecido, né? O PCO chamou o PCO junto com os comitês de luta, outros partidos da esquerda, companheiros do PT, chamaram aí o dia de ontem, né, de mobilização, de denúncia contra o golpe de Estado, contra a ditadura militar de 64, né, principalmente diante da tentativa aí, da tentativa não, né, da autorização absurda que o governo Bolsonaro conseguiu por parte do judiciário para comemorar essa data que é uma data que é criminosa contra o povo brasileiro, né, e nós chamamos uma mobilização em várias cidades do país contra a ditadura militar, né. Nós tivemos um ato em Araraquara, ato do qual a companheira, inclusive, prestou aí solidariedade e convocou os companheiros a participarem conosco, né? E nós tivemos aí, depois da convocação desse ato em Araraquara, que aconteceu ontem, depois a gente vai falar no detalhe de tudo, né? Mas só para introduzir aqui o tema, nós tivemos uma tentativa aí da prefeitura transformar a manifestação em crime, usando como pretexto a pandemia, né? E é sobre isso e outros assuntos que a gente gostaria de tocar aqui nessa entrevista, para que a companheira fale um pouquinho como que aconteceu tudo isso, como ela vê a atual situação do país, né? Bom, para começar, eu queria, Vasco, se você me permite, eu vou fazer a primeira
pergunta, inclusive para a companheira Márcia já começar falando, e depois a gente vai fazendo uma dobradinha aqui. Eu queria fazer uma pergunta de um ponto de vista mais geral sobre a questão, sobre a situação política, perguntar como a companheira vê aí os ataques, né, que os golpistas e o Bolsonaro em particular, né, que com o governo Bolsonaro isso vem se intensificando, esses ataques contra os movimentos sociais, sindicatos, o próprio MST e os partidos de esquerda, né, e queria ver como que a companheira vê isso daí, vê essa situação atual. Bom, Henrique, eu quero dizer para você que a gente vive no Brasil hoje um momento muito difícil, né, com várias crises acontecendo, crise estrutural sem precedentes. O Brasil hoje tem grandes e sérios problemas para resolver. Nós estamos falando de 60 milhões de pessoas que estão à margem da pobreza, 60 milhões de pessoas que estão jogadas na sarjeta. Nós estamos falando de um caos social, de uma crise sanitária absurda, sem precedentes, onde nós já temos quase 4 mil pessoas mortas por dia. Nós estamos falando de um governo que não cuidou de ter um plano nacional de combate à pandemia, né? Nós sabemos que os países que tomaram os cuidados necessários, conseguiram de forma efetiva controlar a pandemia. E aqui no Brasil, por conta desse governo genocida que nós temos, por conta desse presidente negacionista, por conta desse presidente absurdamente machista, racista, misógino, enfim, todos os predicativos negativos a gente tem que imputar a ele. Não obstante tudo isso que nós estamos passando, ainda ele aprofunda cada vez mais como é que eu posso dizer, os ataques, né? Os ataques de todos os pontos de vista contra movimentos sociais, contra os sindicatos, contra aqueles que se recusam a acatar e aceitar as determinações dele. E agora, o que a gente está vendo lá em Brasília é uma crise política sem precedentes, onde vários ministros foram demitidos, outros tantos vieram, mas também não tem consenso com algumas... Parece que hoje ele entrou em conflito com Mandetta não, o último ministro, agora muda tanto de ministro que a gente até esquece o Quirógia. E aí a situação é uma situação extremamente grave, né? Os movimentos sociais, ele quer calar a boca dos movimentos sociais, ele quer calar a boca dos partidos políticos de esquerda, ele quer implantar o caos. Mas, com certeza, nós não vamos permitir que isso aconteça, e eu quero, nessa perspectiva, parabenizar vocês do PCO, do Partido da Causa Operária, que tem intensificado a luta e que tem feito um trabalho muito bom por intermédio do partido e também por intermédio dos comitês Lula Livre, né? Então, dizer que todas as vezes que os companheiros precisarem do nosso apoio, a gente vai estar disponível, né? O problema é que ontem, você vai entrar nesse assunto, nós tivemos aí um decreto muito pesado aqui em Araraquara, e depois a gente conversa sobre esse assunto. Márcia, ainda a respeito aí dos movimentos sociais, né, e os ataques do Bolsonaro, você acha que comemorações como essa que ele fez ontem, né, da ditadura militar, esses discursos pró-golpe, facilitam, fortalecem esses ataques concretos que o Bolsonaro vem fazendo contra os movimentos, esses atos de ontem a favor da ditadura, por exemplo? Olha, Eduardo, a minha percepção, e ela é baseada no que eu vi nas redes sociais, os atos que eles chamaram a favor para comemorar o golpe de 64 foram pífios, foram atos extremamente esvaziados, né, com aqueles bolsonaristas, entre aspas, gado, e a gente não acredito que isso fortaleça. Eu acho que o Bolsonaro ainda tem
uma bolha na sociedade brasileira de em torno de 25% de pessoas que ainda acreditam fielmente nele, que ainda acham que ele é a solução de todos os males do país, que não acreditam na milícia implantada por ele, que não acreditam que seja corrupto, que não acreditam naquilo que falam da família dele, que acham que a esquerda está tentando atrapalhá-lo, né? Mas a gente percebe no dia a dia, e ontem saiu uma pesquisa, ele está sendo desidratado dia a dia, né? Pelas ações, pela forma como ele tem se posicionado na sociedade, e cada dia mais ele perde apoio, né? A gente ainda não chegou naqueles 25% que são, em sua maioria, evangélicos, gente muito simples, gente que é naquilo que o pastor fundamentalista fala. Mas nós temos que ter ações eficazes para a gente poder combater essa situação, para a gente poder dialogar com essas pessoas de forma muito solidária, de forma muito tranquila, para mostrar para essas pessoas, né? E não adianta fazer enfrentamento, mas mostrar para essas pessoas que o povo está sofrendo muito por conta desse governo absurdamente incompetente. Acho que os movimentos sociais precisam mesmo se unirem, se fortalecerem, independentemente da cor das suas bandeiras, independentemente daquilo que acreditam. Eu acho que nós temos que ter uma unidade na luta, uma unidade na resistência, e os comitês Lula Livre são espaços de construção e de diálogo. Então, parabenizar vocês, o PCO aqui de Araraquara e o PCO em outras cidades, que têm feito um trabalho muito importante para que a gente possa tirar o Lula dessa situação, porque já está comprovado que ele foi vítima de lawfare, está comprovado que a Lava Jato foi instituída para tirar o Lula, eu não tenho dúvida nenhuma, para tirar o Lula da eleição de 2018. Márcia, é o seguinte, mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto, né? Sobre a pandemia, eu queria que você falasse um pouquinho como você vê aí, se você considera que o governo golpista do Bolsonaro tem alguma condição aí de lidar com essa crise do Covid, né? Olha, Henrique, ele não tem nenhuma condição de lidar com essa crise, né? Há um verdadeiro genocídio em curso na sociedade brasileira, há um verdadeiro enfrentamento das pessoas que não acreditam que a cloroquina e que outros tantos medicamentos sejam aí a base para que as pessoas se protejam da contaminação. Isso é tudo lorota, é tudo conversa mole. Na verdade, ele não tem, desde o primeiro momento que a gente sabia que ia chegar a pandemia, ele não tem um plano nacional, ele não tem uma forma efetiva de chamar todos os atores da sociedade brasileira que são diretamente ligados à questão da saúde, chamar os ministros, chamar os secretários de Estado, chamar os secretários municipais, os presidentes de conselho. Se tivesse sido feito, desde o início, um controle de tudo isso, com certeza, hoje o Brasil já estava livre da Covid e mais. Nós estamos numa situação ainda mais grave, porque já foi descoberto uma terceira variante, que será uma terceira onda. Parece que em Sorocaba já tem esse vírus, essa nova cepa, e isso vai trazer, é mais agressivo ainda do que essa segunda que chegou. Isso vai fazer com que nós tenhamos ainda mais mortes, e nós precisamos, não tenho dúvida nenhuma, o grande problema hoje da pandemia se chama Jair Bolsonaro. Nós temos que pedir o impeachment desse sujeito, ele tem que ser tirado da presidência da República, porque ele é um incompetente. A semana passada, se não me engano, uma jornalista lá do Rio de Janeiro fez um artigo dizendo todos os atributos negativos. Atributo negativo é interessante, né? Mas todas as palavras que negativam uma pessoa, e ela inteirinha, o artigo é inteirinho, conseguindo
classificá-lo como um sujeito incompetente, como um sujeito que não tem a menor condição de ser governante de um país do tamanho, da magnitude e da importância que tem o Brasil. Ô, Márcia, Manda ver. posso falar, Henrique? Pode falar. Com a questão de Araraquara, a gente viu que nos últimos anos, né, o prefeito Edinho Silva ele tem sido vítima aí de ataques por parte da direita, né? Inclusive processo de impeachment, né? Muitos ataques. A direita em Araraquara ela é muito feroz, né? Uma extrema direita assim que precisa ser combatida mesmo. E aí o PT, os movimentos sociais, os partidos e o próprio prefeito, né? Ele já sofreu muitos ataques aí em Araraquara. Queria que você desse apenas uma situada para a nossa audiência aqui, como que está a situação aí em Araraquara, e até para tentar, né, resolver a crise do coronavírus, o prefeito acabou fazendo uso do exército, né, dando mais poderes à polícia, o que, na nossa visão, inclusive, é muito perigoso, né, uma vez que a gente sabe que o exército, a polícia, eles estão sempre juntos com a direita, né? E a direita se fortalecendo aí, a direita atacando o prefeito, tudo, com esses poderes que esses órgãos aí da direita acabam recebendo, né? Pode ser que isso daí se vire contra o próprio prefeito Edinho Silva, contra o próprio PT e a esquerda de Araraquara. Queria que você falasse um pouquinho sobre a situação aí. Falo sim. Bom, separar essa minha conversa com vocês em dois tópicos. O primeiro deles é o combate à pandemia. Eu penso que, do ponto de vista da efetividade do combate à pandemia, nós estamos trabalhando bem aqui em Araraquara. A cidade diminuiu bastante a contaminação, diminuiu bastante o número de leitos. Nós agora estamos com os leitos lotados, mas é porque nós estamos recebendo pacientes de outras cidades, né? Nós diminuímos muito o número de óbitos de moradores aqui da cidade, porque, de fato, o lockdown é uma medida correta. O prefeito Edinho acertou quando decidiu pelo lockdown, e eu acho que tem que continuar controlando, tem que continuar cuidando da população. E agora vamos falar do assunto mais espinhoso, que é a discussão da polícia, do exército e da força, né? Que, como muito bem você disse, Eduardo, é uma força que não está do nosso lado. Que todas as vezes que tem que bater em alguém, bate no povo da esquerda, não bate no povo da direita. Quando os professores se organizam pedindo direitos, melhoria nas suas condições de trabalho, efetivação de direitos muitas vezes já consolidados pela justiça e que os governantes não passam para o dia a dia da vida dos nossos médicos, enfim. A gente percebe de que lado, é claro, é notório, é evidente sempre que a polícia ela se coloca do lado da direita, né? Conosco vem no cacetete, com eles vai no pedido de por favor, me desculpa, olha, você está se sentindo magoadinho, não fica triste não, né? Então é mais ou menos por aí a situação. Então eu acho de fato que é um perigo. Como sempre, eu sou muito favorável a que a gente dialogue. O diálogo é a melhor forma da gente conseguir construir possibilidades, né? Eu acho que o que a gente precisa não é da polícia, é de diálogo, né? Acho que a gente poderia, em Araraquara, por exemplo, fazer plenárias. O pessoal aqui de Araraquara tem experiência em participação popular. Eu coordenei o orçamento participativo, eu coordenei os conselhos municipais da cidade de Araraquara. Por que não se implementa em Araraquara uma plenária para se discutir as questões relativas às dúvidas? Porque, assim, o que está acontecendo? Está acontecendo muita coisa ruim, porque de manhã sai um decreto, à tarde sai outro decreto, o que pode de manhã não pode à tarde, o que pode ontem não pode amanhã. Gente, é uma loucura, né? As pessoas estão perdidas, a gente está atordoado com tanta informação e com tanta coisa que está acontecendo. Mas, diante dessa experiência
que o governo municipal tem com participação popular, com implementação de projetos, com discussão nas bases das periferias da cidade. Se eu fosse governante na cidade de Araraquara, eu colocaria espaços de diálogo para evitar o que está acontecendo, que é um acirramento, né, de questões que poderiam, muitas vezes, ser construídas no diálogo, ser construídas no dia a dia, e que poderiam evitar essa onda de ódio. O Edinho chegou a ser, infelizmente, ameaçado de morte, né, por um bolsonarista inveterado, vamos dizer assim. Então, acho que se a gente tivesse diálogo... Eu recebi outro dia uma pessoa aqui na minha casa que disse o seguinte: olha, deputada, o que falta... a gente não é contra o lockdown, a gente não é contra algumas medidas que o prefeito está tomando. O que a gente precisa é de diálogo, o que a gente precisa é de unidade, o que a gente precisa é entender, muitas vezes, o que está acontecendo. E, segundo as pessoas, não existe esse diálogo. Então, as medidas vêm de cima para baixo, isso cria um conflito, né? Um conflito, do meu ponto de vista, desnecessário. Ele poderia ser muito melhor construído se ele fosse feito com diálogo, se ele fosse feito com muita conversa, e aproveitando os espaços de participação popular que a prefeitura quer. Mas não pode aglomerar. Tudo bem, não pode aglomerar, né? Mas poderia se estabelecer, por exemplo, um canal online, onde as pessoas pudessem participar de uma plenária online, e que as pessoas pudessem ter retorno online das suas questões, das suas dúvidas. Mas ia ter gente que ia atacar, ia ter gente da direita. Ia ter gente da direita, assim como sempre tem. Né? Eu já vi, por exemplo, e não está muito distante isso, um sujeito de direita sendo coordenador do Conselho do Orçamento Participativo, do COP. Né? Então, essas coisas acontecem e a gente vai construindo através do diálogo. Então, eu acho, do meu ponto de vista, que o que falta, na verdade, é a gente ter um diálogo mais eficaz com a população de Araraquara, que aí evitaria essa questão de ter que usar a força, de ter que usar a polícia, enfim. Márcia, é o seguinte, nós tivemos aí, já entrando também no caso específico, né, uma liminar por conta por parte da prefeitura para suspender o direito de manifestação aí em Araraquara. Eu queria saber especificamente como é que você vê esse processo e essa ideia, né, essa liminar na prática aí, proibindo o direito de manifestação. Olha, eu acho que a gente precisa separar as coisas. Uma coisa é você impetrar uma segurança ou impetrar um pedido de tutela antecipada contra uma pessoa que está resistindo a não aceitar, não acatar as medidas que a prefeitura efetiva, né, que a prefeitura quer efetivar. Não teria sido necessária se alguém tivesse dado um único telefonema, tivesse feito uma única comunicação conosco para que a gente pudesse dialogar e estabelecer aí um acordo, né, de como é que nós vamos fazer essa manifestação. Ela poderia ser feita, por exemplo, online. Ela poderia ser feita, por exemplo, num estúdio as pessoas mantivessem aí uma distância de 3 metros cada pessoa da outra. Enfim, teria tido muito mais condições de evitar esse confronto, essa atitude, se nós tivéssemos tido uma pessoa que dialogasse tanto com o PCO quanto conosco. Deputada, os nossos militantes do PCO em Araraquara, né, atendendo ao chamado do PCO nacional, começaram a convocar o ato para a cidade, né, no dia 31 de março, ontem, na verdade contra atos, né, porque a direita faria atos aí no Brasil inteiro a favor do golpe de 64,
e no Brasil inteiro, né, o próprio PT, né, na figura da presidenta Gleisi Hoffmann, outros companheiros como o Vicentinho, o Adriano Diogo, né, sindicalistas, etc., chamaram, né, as pessoas a se mobilizarem nesse dia 31 de março contra a direita, contra o Bolsonaro, né, contra a ditadura. E a senhora também, né, participou desse chamado aí para que a militância de Araraquara realizasse, né, uma contramanifestação. No entanto, a senhora foi vítima aí de uma série de ataques nas redes sociais, né, por ter participado disso daí que o próprio PT a nível nacional também chamou, né? O pessoal falando que isso daí era um absurdo, porque aglomeração, questão sanitária, não poderia fazer manifestação, né, tudo mais. E aí eu queria saber se esses ataques baixos aí que a senhora sofreu, você não considera que como se eles tivessem vindo de uma espécie de gabinete de ódio, mas às avessas, né, no entanto, contra nós mesmos, contra a esquerda? Olha, o que eu acho, de verdade, Henrique e Eduardo, eu acho que o diálogo sempre é a melhor possibilidade da gente chegar naquilo que a gente pretende. Né? Acho que aqui em Araraquara a gente está vivendo um momento de tensão desnecessariamente. Acho que assim, é uma forma muito desnecessária de enfrentamento e de tentativa de criar problema onde não tem. Né? Acho que quando o PT, e é fato, é verdade, o PT nacional, eu participei de uma atividade, uma plenária no sábado, o dia todo, das 9 da manhã às 5h30 da tarde, com vários dirigentes do partido, e o PT, inclusive a nossa presidenta, Gleisi Hoffmann, ela fez vídeo falando do 31 de março de 64, falando do golpe de 64, falando que nós tínhamos que estar mobilizados, enfim. E aqui em Araraquara, os meninos me procuraram, me pediram que eu gravasse, então, um chamamento para o ato que eles iriam fazer. Na verdade, não foram eles que me procuraram, deixa eu ser correta aqui na minha posição. Eu procurei o Thiago porque eu queria saber do Comitê Lula Livre, porque na reunião do PT de sábado, o pessoal que participou, né, todos os dirigentes que estavam lá, pediram que nós pudéssemos contribuir com os comitês Lula Livre na perspectiva de que a gente pudesse fazer esse enfrentamento à direita, até porque no dia 14 de abril a gente vai ter o julgamento do presidente Lula e nós temos que fortalecer os nossos comitês. Então eu liguei para o Thiago, conversei um pouco com o Thiago para saber como estava a situação do comitê e me coloquei à disposição. E aí ele me disse assim, Márcia, nós vamos fazer aquele ato, você está sabendo, do dia 31, você pode fazer um favor para a gente? Você pode fazer um vídeo chamando as pessoas? Eu vou ser muito franca com você. Muda tanta legislação, são tantos os decretos, que eu achei, no momento que eu gravei o áudio, que a gente tinha amansado um pouco essa coisa, porque a gente diminuiu a taxa de contaminação, a gente diminuiu a quantidade de pessoas internadas, diminuiu o número de óbitos. Eu achei que já estava um pouco mais tranquilo e que não teria nenhum problema fazer o ato e na minha fala eu falei, olha, todo mundo com máscara, todo mundo com álcool gel, todo mundo mantendo a distância sanitária necessária, para que a gente possa fazer um posicionamento em relação a uma contraposição, na verdade, né, ao ato que a direita estava chamando. Infelizmente, não houve diálogo, não teve conversa, e a gente teve aí alguns contratempos, mas tudo já está esclarecido. Eu não sofro muito com esses ataques, porque eu já estou tão acostumada que meu couro já está grosso. Né? Eu tô militando desde 2001, eu sempre levei ataques. Eu recebo ataques internos e externos, então eu já estou acostumada, nada mais me faz sofrer, porque eu já estou com o couro bem duro. Márcia, seguinte,
dito isso, né, queria também que você falasse um pouco, porque diante desse cenário que você, inclusive você explicou, os militantes do PCO que foram aí nas ruas ontem, eles estão sofrendo aí a ameaça de serem, de acordo com, inclusive com informações da própria administração pública, de serem indiciados no Código Penal por conta da manifestação, né? Eu queria saber o que você pensa disso daí. Olha, eu acho que é um absurdo. Penso que os meninos têm defesa, porque se a esquerda se posiciona, a direita também se posiciona. Então, eu não penso que isso vai ser um grande problema para os meninos que, corretamente, do meu ponto de vista, estão fazendo todas as lutas e todos os enfrentamentos. Né? Eu sei o quão difícil é nesse momento para nós aqui em Araraquara, é um momento de muita conturbação, um momento de muita dificuldade, né? E eu quero dizer aí para o Tiago e para os meninos, para os demais meninos, que a gente está solidária a eles e que depois nós vamos acabar conversando sobre esse assunto também. Eu tinha, quando eu percebi, né, a postura de algumas pessoas do PT, eu já sabia que a gente teria problema. Por isso que eu recuei e eu pedi para o Tiago, falei com o Tiago, Tiago, cuidado, porque nós podemos ter problema. E, enfim, tá aí. Mas acho que isso deve ser fácil de resolver. Não acredito que seja um problema tão grande. A senhora considera como atividade essencial a atividade política dos partidos, dos movimentos sociais, no momento desse de pandemia, né? E que o governo federal e os governos estaduais vêm atacando, né, os direitos da população? A senhora considera uma atividade partidária, do movimento social, como uma atividade essencial para a população? Olha, eu acho que todo instrumento de luta é essencial para o nosso povo. Eu penso que nesse momento a gente tem que evitar aglomeração. Tem que evitar aglomeração porque se a gente não evitar aglomeração, a gente vai ter mais pessoas ainda em situação de contágio e, consequentemente, de morte. Então, eu penso que o nosso enfrentamento ele tem que se dar de várias formas. Uma das formas é a gente poder usar as redes sociais, a gente poder usar, fazer lives, conversar com as pessoas, ligar para as pessoas, fazer o enfrentamento, porque nas leis que estabelecem atividades essenciais, eles não colocam a atividade política como sendo uma atividade essencial. Mas para nós que acreditamos que só vamos conseguir mudar a realidade desse país com muita luta, com muito diálogo, com muita conversa, com muita atividade, nós sabemos da importância que é estarmos mobilizados, estarmos fazendo os enfrentamentos necessários. Márcia, para a gente já ir caminhando para o nosso encerramento aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da direita, né? A gente falou do Bolsonaro. Eu queria até, se você pudesse, na sua resposta, falar um pouquinho de como você vê aí também que o Dória, né, que procura se apresentar como grande opositor do Bolsonaro, governa o estado aí, que é o epicentro da pandemia no Brasil, né? E queria que você falasse um pouco também da seguinte coisa: se você acha que é possível parar o Bolsonaro, deter o Bolsonaro, em aliança aí com partidos como PSDB, MDB, né, partidos golpistas, ou até mesmo o STF, como algumas pessoas vêm dizendo, né? Queria que você dissesse isso, que você acha disso daí. Bom, eu acho que o Dória, na verdade, é um cara de extrema direita, um empresário rico, que a única diferença que ele tem do Bolsonaro, no meu ponto de vista, é que ele é um pouco mais polido, né? Mas ele é um cara que na presidência da República não vai fazer muito diferente do Bolsonaro. Até porque no estado de São Paulo, você bem disse isso, eu concordo com você, ele tem tentado destruir uma série de políticas públicas que a gente
tem acompanhado. Por exemplo, a questão da agricultura familiar, ele está acabando com a agricultura familiar e colocando todos os recursos para o agronegócio. Né? E os nossos companheiros da reforma agrária, dos assentamentos rurais, estão passando um perrengue danado, né? Por conta das políticas públicas que ele não implementa. Quando a gente olha também para... Eles falam muito em desenvolvimento. Nosso desenvolvimento, desenvolvimento. O desenvolvimento que eles trazem é o desenvolvimento da destruição do meio ambiente, de apostar em colocar recursos na mineração, de destruir, através do Vale do Futuro, a construção dos quilombolas, dos indígenas, dos ribeirinhos, das populações tradicionais. Então, assim, eu, de verdade, não acredito no governo Dória. E aí você me pergunta se eu acho que é possível, numa aliança com a direita, a gente tirar o Bolsonaro. Eu acho que precisa ser uma coalizão de muitas coisas para a gente tirar o Bolsonaro. Eu estava lendo agora de manhã, não sei se vocês chegaram a ler, que Tasso Gereissati, os generais, alguns generais comandados por aquele que foi Rego não sei das quantas, que foi o porta-voz dele durante quase 2 anos. Lembra do porta-voz dele? Um cara que parecia uma múmia. Rego Barros. Como? Era o Rego Barros. Esse. Então, parece que eles estão se juntando, esse Rego, o PSDB, algumas forças do Centrão, alguns representantes do Supremo, e estão dialogando na perspectiva de um impeachment do Bolsonaro. Já estão até negociando com o Mourão. Eu li sobre isso. Né? Mas tira 6 e põe meia dúzia. Então, eu acho que o que nós precisamos, de verdade, é de uma nova eleição, né? Que a gente tenha novamente a possibilidade de escolher o presidente da República democraticamente, que seja o representante legal, o representante que o povo queira. Eu acho que talvez até o Mourão seja um pouquinho melhor do que o Bolsonaro, mas eu acho que é trocar 6 por meia dúzia. Então, eu acho que o que nós temos que fazer é fortalecer a luta Lula livre, é fortalecer o Lula, é fazer com que o Supremo Tribunal Federal continue nessa perspectiva de que eles consigam provar a inocência do presidente Lula, né, porque a gente não tem dúvida nenhuma de que foi montado um golpe em 16 para tirar a Dilma, a gente não tem dúvida nenhuma de que eles prenderam Lula sem crime nenhum para poder tirar o Lula da eleição de 2018, a gente não tem dúvida nenhuma de que o presidente Lula teve os seus direitos políticos cassados, a gente não tem dúvida nenhuma de que tudo isso... Já respondi até processo na Assembleia Legislativa, porque eu disse um dia, e repito aqui, que eu não acredito na facada. Aquela facada, para mim, foi uma facada fake. Ele não foi esfaqueado, ele usou aquilo porque ele estava percebendo que ele ia perder a eleição, o Haddad crescia muito, e ele inventou toda aquela armação. Eu vi vários vídeos na época, mais de hora, acompanhando tudo aquilo que aconteceu, passo a passo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele foi operado de câncer, a facada não existiu. E o Douglas Garcia, um deputado bolsonarista que a gente tem aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, ele entrou com uma representação contra mim, óbvio que não prosperou, dizendo que eu estava difamando o presidente da República. Enfim, uma baboseira que não tem tamanho, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que nós vamos conseguir a nossa luta, porque a justiça há de ser feita. Ela pode até demorar um pouquinho, mas ela há de ser feita. Nós estamos vendo o Bonar, que é o sujeito que substituiu o Sérgio na 13ª Curitiba, desrespeitando a determinação do Supremo Tribunal Federal. Eu penso que agora, e me parece que vai haver aí um endereçamento dos processos do Lula para o Mendes na segunda turma. Se isso acontecer, eu espero que Gilmar continue de forma correta, enfrentando toda essa mentiraiada, todas essas fakes, tudo que de mal fizeram com o presidente Lula. E penso ainda que o presidente Lula tem que entrar com uma ação de indenização por danos morais, porque o que fizeram com ele, com a família dele,
com a mulher dele, eu não tenho dúvida nenhuma que a dona Marisa morreu de tristeza. Então, todos têm que responder por esse esse amontoado de maldades que fizeram para o presidente Lula. Então, quero dizer para vocês do PCO que eu não tenho dúvida nenhuma de que nós vamos ser vencedores no final de tudo isso. Lula livre, fora Bolsonaro, vacina já, nós queremos auxílio emergencial para as pessoas que estão. São 60 milhões de pessoas passando fome. Nós precisamos incluir essas pessoas em políticas públicas. E, para isso, só tem uma forma. É Lula presidente da República, é Lula livre porque Lula é inocente. Bom, é isso mesmo, Márcia. Inclusive, estamos aqui nessa campanha, né, pelo Lula candidato, inclusive, Lula para a retomada, né, total dos direitos políticos dele, e na campanha pelo Lula candidato, que a gente acha, inclusive, que tem que ser isso daí para servir, inclusive, como um instrumento de mobilização do povo. Eu queria agradecer muito, Márcia, sua participação aqui, dizer que as portas estão abertas aí, sempre que você quiser se pronunciar e se manifestar. Em nome do PCO, em nome da Causa Operária TV, agradecer novamente, agradecer também o apoio que você deu aí à mobilização de ontem, né? E, bom, não sei se você tiver alguma consideração final aí, para a gente encerrar. A minha consideração final é a seguinte, é dizer que foi um prazer poder estar com vocês, com você, Henrique, com você, Eduardo, mandar um grande abraço ao Tiago e dizer que a nossa luta não será fácil, eu não tenho dúvida disso, mas eu também não tenho dúvida nenhuma, eu sou muito otimista de que no final de todo esse processo a gente vai conseguir, e eu espero, de verdade, que a gente tenha aprendido com todos esses golpes que nós sofremos, que o poder ele tem que ser do povo, e que o PT lá de novo, dirigindo o país, tem que tomar algumas outras atitudes que não foram tomadas nos nossos 13 anos de governo, né? Temos que fazer mais participação popular, temos que fazer a reforma agrária, temos que apoiar a produção dos pequenos agricultores, temos que construir moradia para as pessoas, dar saúde de qualidade, investir na educação e fazer com que o desenvolvimento seja baseado no cuidado com o meio ambiente. Nós temos como desenvolver o país e cuidar do meio ambiente. Não podemos permitir o que está acontecendo nesse país. Então, assim, é Lula lá, se Deus quiser, e em 2022 nós vamos estar celebrando aqui com vocês na TV PCO, na TV da Causa Operária, a vitória do presidente Lula. Tenho certeza que o povo brasileiro vai escolher o presidente Lula. É isso aí, muito obrigado. Nós falamos aqui com a companheira Márcia. Eduardo Vasco, muito boa tarde aí, a gente vai ficando por aqui. Um abraço. Tá sem áudio, Vasco. Perdão. Muito obrigado, Márcia. Continuem aí ligados na programação da Causa Operária TV. Tchau, pessoal. É isso aí. Um abraço. Tchau, gente. Abraço, Márcia. Abraço, Eduardo Vasco. A gente se vê, então fiquem ligados aí na programação da Causa Operária TV. Até mais, pessoal.